Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Nós é que temos que nos abrir para Deus, aceitar a sua divina misericórdia. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia, até de forma antecipada, para auxiliar os presidentes de celebrações, né? Para ajudá-los. Também os ministros, os leitores, os animadores, salmistas. Meu endereço principal é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. YouTube é o canal mais acessado. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para que mais pessoas possam ser salvas com a palavra de Deus. Tem o Instagram também, o Facebook e o blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 28 de outubro de 2023, sábado, dia de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. A cor é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos a missa própria, com o glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Vamos à antífona da entrada. No seu amor inabalável, o Senhor escolheu como apóstolos Simão e Judas, e lhes deu uma glória eterna. Oração do dia. Atenção, coloque suas intenções. Rezemos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei, pelas preces de São Simão e São Judas Tadeu, que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19a, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, e o refrão, versículo 5a. O seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com João 17, versículo 17, a aclamação, e a proclamação será com Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos.
Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao comentário, à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santininovaalianca.com.br. Uma força que curava a todos. É o título do comentário de Santini, baseado em Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Vamos saber o que ele diz. Certamente a missão primordial de Jesus consistia em dar sua vida pela humanidade, reatando amorosamente nossa ligação com o Pai. Para atrair o povo a Deus, Jesus também ensinava e nos transmitia um conjunto de verdades em cujo coração está a revelação da paternidade divina. Deus é Pai e Yahvé é Abba. Dentro desse contexto, como entender a figura do Jesus médico? Segundo palavras dele mesmo, os gestos de cura e de libertação são sinais de que o reino de Deus está entre nós. Daí o teor de sua resposta a João, através dos discípulos do batizador, e de contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos ressuscitam. E aos pobres se anuncia a boa nova. Lucas 7, versículo 22. A boa notícia oferecida por Jesus ia muito além da simples salvação das almas. Ao longo da história, em diferentes religiões e grupos humanos, sempre existiram pessoas com excepcionais dons de cura, utilizando ou não elementos da matéria, como vegetais e minerais, e adotando variadas técnicas. Em Jesus, porém, atuava uma força ou poder, dinamis. No texto grego de São Lucas, capítulo 6, versículo 19, que superava toda a experiência anterior e ia muito além de uma faculdade meramente humana. Caso exemplar foi o daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e, tocando pelas costas a túnica de Jesus, foi prontamente curada. E Jesus declara: alguém me tocou e senti uma força, egnon dynami, saindo de mim. Lucas 8, versículo 46. Logo, trata-se de uma cura involuntária, realizada no simples contato com o Filho de Deus. Em certas passagens do Evangelho, registra-se uma espécie de estremecimento, conforme embrimômenos. Certo frisson no corpo de Jesus, no momento de uma cura. Do mesmo modo, ao contemplar a multidão sem pastores, Jesus experimenta uma reação física de compaixão, conforme Mateus capítulo 6, versículo 36. Splagnist.
Não será exagero entender que é exatamente o amor, um amor entranhado, visceral, que leva Jesus a curar e regenerar o físico e o espiritual nas pessoas que atravessavam o seu caminho. A leitura atenta dos evangelhos mostra que poder similar foi confiado por Jesus à sua igreja. Nos Atos dos Apóstolos, este dom é inegável. Não devemos deixá-lo na sombra. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Não temerei mal algum, pois estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Agora vamos aos santos do dia. Os santos principais são os apóstolos e mártires Simão e Judas Tadeu. São Judas evangelizou o Egito e a Mauritânia. São Simão a Índia, Samaria, Síria e Mesopotâmia. Ambos foram martirizados na Pérsia. Mas temos aqui informações extras do endereço eletrônico da comunidade católica Canção Nova, dizendo o seguinte: São Simão e São Judas Tadeu, estes dois apóstolos menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Simão, palavra hebraica que significa zeloso, tinha o cognome de Cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galileia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos e necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Nicéforo Calisto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Judas, um dos 12, Judas Tadeu, era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Conforme está em João 14, versículo 22. Simão Cananeu e Judas Tadeu eram irmãos de Tiago o menor e filhos de Maria de Cleofas, que foi casado. Maria de Cleofas, que foi casada com Alfeu. Logo após a ascensão do Senhor, Judas foi enviado por Tomé até Abigar, rei de Edessa. São Fortunato, bispo de Poitiers, no fim do século VI, indicava estarem São Simão e São Judas Tadeu enterrados na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo elas, foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que rege o martirológio jeronimita. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro. Na Caucásia, foi elevada em sua honra uma igreja entre o VI e o VIII séculos. Beda, pelo ano 735, colocou os dois santos no martirológio a 28 de outubro. Assim, ainda hoje os celebramos. Na antiga Basílica de São Pedro, no Vaticano, havia uma capela dos dois santos, Simão e Judas, e nela se conservava o Santíssimo Sacramento. Temos uma epístola de Judas, irmão de Tiago, que foi classificada como uma das epístolas católicas. Parece ter em vista convertidos e combatido seitas corrompidas na doutrina e nos costumes. Começa com estas palavras: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados por Deus Pai e conservados para Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam concedidos abundantemente. Orígenes achava esta epístola cheia de força e de graça do céu.
Segundo São Jerônimo, Tadeu pregou em Osroene, região de Edessa, sendo rei Abgar, e evangelizou a Mesopotâmia, segundo Nicéforo Calisto. São Paulino de Nola tinha-o como apóstolo da Líbia. Conta-se que Nosso Senhor, em revelações particulares, teria declarado que atenderia aos pedidos daqueles que, nas suas maiores aflições, recorressem a São Judas Tadeu. Santa Brígida refere que Jesus lhe disse que recorresse a esse apóstolo, São Judas Tadeu, pois ele lhe valeria nas suas necessidades. Tantos e tão extraordinários são os favores que São Judas Tadeu concede aos seus devotos, que se tornou conhecido em todo o mundo com o título de patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. Santo do dia 28 de outubro, São Ferrúcio, mártir do ano 300. Abandonou a carreira militar para servir melhor a Deus e mais livremente, seguindo Jesus Cristo, o cristianismo. Foi martirizado em Mogúncia, na Alemanha. Santo do dia 28 de outubro, São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristela. Aliás, Cristeta. São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta, mártires do ano 305. Vicente e suas duas irmãs foram martirizados juntos na cidade de Ávila, durante as perseguições de Diocleciano. Santo do dia 28 de outubro, São Faro, bispo, faleceu em 670. Persuadido por sua irmã Santa Fara, abandonou a corte para servir somente a Deus. Nomeado bispo de Meaux, na França, dedicou-se à conversão dos pagãos e erigiu paróquias e fundou mosteiros. Santo do dia 28 de outubro, São Germano Abade, do século XI, fundou e dirigiu o priorato de Taloir, na França. Santo do dia 28 de outubro, São João d'At, presbítero e mártir, faleceu em 1798, decapitado em Chou Ra, no Vietnã. Santo do dia 28 de outubro, São Rodrigo Aguilar, presbítero e mártir, faleceu em 1927. Foi condenado à forca durante a perseguição religiosa no México. Rodrigo Aguilar morreu bradando Viva Cristo Rei e Santa Maria de Guadalupe. Santo do dia 28 de outubro, Beato Salvador Damião Engues-Garret, mártir, faleceu em 1936, membro da Ação Católica e fundador da adoração noturna em Alcira, na Espanha. Ele foi assassinado nessa cidade durante a Guerra Civil. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizem os católicos, e Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos, irmãos separados, né, os protestantes. Maranata, eles pronunciam. Católicos pronunciam Maranatá. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Jesus agora não virá como Salvador, mas como juiz de toda a humanidade. Algo místico, extraordinário, transcendental. Não sabemos como será, mas ele disse que virá definitivamente com seus anjos e santos para esse juízo final, a parousia. E, na verdade, cada um é que apresentará suas obras. Aquilo que fez ou deixou de fazer na terra. Jesus nos deu dons. Será que nós estamos utilizando os dons? Será que nós cremos que Ele é Deus? Deus humanado que se martirizou por nós. Morreu na cruz por nós. Pois é. Você reconhece isso? Se reconhecer,
vai continuar com Deus. Se você não quer saber de Deus, vai para a tormenta eterna, na parousia, infelizmente. Então vamos nos reconciliar com Deus. É o único Deus com esse amor misericordioso. O único Deus que sofreu, morreu na cruz por nós, ressuscitou, subiu ao céu e está ao lado do Divino Pai Eterno, aguardando a nossa conversão, se nós não nos convertemos ainda. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Deus, meu Jesus, meu tudo. Acesse meu endereço telemático, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê um like, inscreva-se, compartilhe para salvar almas.